João capítulo 8 diz assim, versículo 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Vamos entender isso aqui e receber uma bênção nessa hora. Quantos de vocês aqui, primeiro eu quero falar que é perda de tempo falar mal de igreja. Pregador que ocupa o altar da igreja para falar mal de igreja dos outros, porque não tem mensagem para dar. Tanta coisa para ele pregar, aí ele fica falando mal de igreja. Tem que pregar a palavra. Mas eu quero que você entenda que eu não estou aqui para falar mal nem mesmo de igreja católica, apesar de ter condição de falar. Mas não estou aqui para falar mal. Eu quero lhe ensinar uma coisa que é super importante. Quantos de vocês aqui já frequentaram a igreja católica? 99%. Já frequentaram? Agora vamos às perguntas, além dessa. Quantos de vocês que já frequentaram a igreja católica? 95% das pessoas. Quantos de vocês, quando iam à missa, levavam a Bíblia? Ninguém levava. Quantos de vocês estão com a Bíblia aqui? Levante sua Bíblia, por favor. Muito bem, obrigado. Quantos de vocês que frequentaram a igreja, que iam na igreja católica, vocês ouviram do padre, do dirigente, do líder da igreja católica, que não deveria ninguém adorar um ídolo, ter uma imagem, e só poderia adorar a Deus? Quantos de vocês ouviram isso? Que não poderia adorar um ídolo, uma imagem, mas adorar só a Deus? Ninguém nunca ouviu isso. Não ouviram. João 8, 32, isso está em todas as Bíblias, seja católica, Testemunho de Jeová, seja a nossa Bíblia de 66 livros, que é a Bíblia Sagrada. Está escrito: conheçam a verdade, conhecendo-a, ela, a verdade, fará você uma pessoa livre de tudo que não presta, de todos os sofrimentos e de todos os males. Assim nos ensina a palavra de Deus. Vá comigo para o livro de Salmo 115. Nós vamos entrar nesse assunto aqui como um exemplo, mas o assunto aqui hoje não tem nada a ver contra a idolatria, apesar que é uma boa mensagem contra a idolatria. Pregar contra a idolatria é corretíssimo, mas o meu alvo não é esse. Espero que dê atenção para você entender aonde eu quero chegar. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, respondam em voz alta aí, vocês completam, melhor dizendo.
Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos de quem? Obras das mãos dos homens. Não é Deus. Não é Deus que manda fazer. Você está aí sentado, preste atenção na minha mensagem agora. Você está aí sentado e você é um religioso. Você é um idólatra. E você me ouve pregando. Eu não estou pregando contra a idolatria, mas faz parte. Tem um ensinamento. Você é um religioso, você é um idólatra. Está sentado na igreja. Eu expliquei aqui nos outros cultos. A obrigação do pregador é subir no altar e pregar a palavra de Deus, a verdade. As pessoas vêm à igreja porque o Senhor é Deus, porque Ele é Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória, louvores e adorações. Pessoas vêm à igreja porque têm um problema e querem que os seus problemas sejam resolvidos, solucionados. Aí a pessoa vindo à igreja, como idólatra, religiosa, ela acha que aquilo que ela faz é a verdade. Ninguém nunca mostrou nada para ela senão aquilo. Mas a vida dela, eu costumo falar nos bastidores, uma banda voou, vai de qualquer jeito. Ela entra, senta, e o pastor lhe traz uma palavra, e esta palavra é: queridos, a idolatria não é de Deus. Os idólatras não herdarão o reino dos céus, tem lugar no inferno. Os tímidos, os feiticeiros, os roubadores, os afeminados e os idólatras não herdarão o reino dos céus, assim diz a palavra. Você está sentado aí, você diz: bem, eu faço tal coisa, mas você não conhece a verdade, até o momento em que alguém lhe apresenta a verdade. Você diz: espera aí, eu estou com 40 e estou com 50 e tantos anos, eu fui enganado até agora. Isso é correto, mas muitos não têm tomado esse momento como ensinamento para o seu bem, para a sua verdade, ou a verdade na sua vida. O que? Vai falar do meu? Não concordo, eu vou me levantar e vou sair. Espera aí, a vida inteira você foi enganado. Agora alguém vai lhe apresentar a verdade. Aquilo que você tem, aquilo que você abraça, Deus diz: não fui eu que fiz, isso é mão humana, não fui eu que mandei. Ao contrário, isso me aborrece e eu vomito isso. Vamos dizer que todos aqui sejam religiosos. Você não entende nada da verdade, porém ela agora será esclarecida, colocada, trazida, aplicada e etc. Isso tem que trazer a você a vontade de querer mais e se libertar. Tem boca, vamos lá? Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, nariz tem, tem mãos, tem pés, nem som sai da sua garganta. Espera aí, lembra que eu perguntei? Você já frequentou, ou você um dia foi na igreja lá? Eu fui. Levava a Bíblia? Não levava.
E por que que esses religiosos, ou você que um dia até foi, não levava a Bíblia, ou até nem lia, não se empenhava no ensinamento da palavra? Porque a partir do momento em que você se empenhar em meditar na palavra de Deus, levar a Bíblia e falar: seu vigário, o senhor vai ler a Bíblia para a gente, vai nos ensinar o que está escrito, ele será obrigado a lhe trazer a verdade. Lhe trazendo a verdade, você vai se despir da mentira, do erro. Por que eu estou olhando isso aqui? Isso aqui sai como exemplo. Você é mentiroso? Você é enganador? Você é adúltero? A verdade, ela é aplicada. Você diz: opa, eu não achava que isso era tão grave ou grave para mim. Eu achava que se eu levasse a vida do jeito que eu estou levando, não teria problema algum. Mas agora que está sendo anunciado a mim esta verdade, eu vou me despir disto, vou largar isto, vou deixar de lado e vou seguir a verdade. Vou fazer o que é certo. Vá lá comigo para Êxodo, segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 20. É bom, está sendo gravado, vai passar no Brasil, muita gente vai assistir na internet, muita gente vai assistir pela televisão. Êxodo 20. Estou falando disto, mas a mentira está no meio, o engano está no meio, o ódio está no meio, o vício está no meio, e assim por diante. Olha, eu nunca achei que era errado tal coisa. Se você conhecer a verdade, você larga isto. Se conhecer a verdade e não largar, será pior, diz o Senhor. Aquele que conhece a verdade, conhece a palavra, pratica, não quer largar, será pior para ele. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo, quem diz é Deus agora, lá os homens é que fizeram, Deus não mandou. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Foi eu que tirei você de lá. Deus está dizendo, viu, rapaz, moça, senhor e senhora, fui eu que abri os seus olhos, fui eu que fiz tal coisa. Ele diz, primeira coisa que ele fala a respeito, tratando dos 10 mandamentos: não terás outros deuses diante de mim. Espera aí, pastor, está escrito isso na Bíblia? Eu tenho uma Bíblia lá na minha casa, que ela tem mais do que 66 livros. É uma Bíblia que eu ganhei da minha avó, que é uma Bíblia católica. Abra lá, Êxodo 20. Abra lá, está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Mas eu tenho tanta coisa, eu fico endeusando tanta coisa, eu atribuo aquele e aquela como poderoso, como um grande, como alguém até enviado de Deus. Você não conhecia a verdade. Para eu falar mais o que eu quero: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu disse aqui, no domingo passado, que nós ainda não somos de Deus como deveríamos ser. Nós ainda não somos. Nós temos que nos converter de verdade, para Deus fazer uma grande obra em nossas casas. Eu disse uma vez aqui no altar, uma cidade lá em Minas Gerais, eu fiz uma campanha, fiz um altar de pedra, bem na frente, e esse altar de pedra, eu falei, olha, tudo aquilo que leva você a discutir, a brigar com alguém, você bate no filho por causa de um cisne de vidro,
um patinho, um gatinho de porcelana, um ursinho de pelúcia, coisa parecida, você pode trazer que a gente vai meter o pé nesse negócio. Teve gente que falou, eu tenho isso comigo desde quando eu era criancinha, eu não sei se eu vou me desfazer. E eu queria levar o povo a ser de Deus mesmo. Nenhuma semelhança. Eu nunca fiz questão de ter essas coisas dentro da minha casa, nunca fiz questão, nenhuma semelhança. Tem gente que chega a brigar. Uma irmã, ela disse assim, pastor, eu me casei e levei para a minha nova casa, agora que eu estou casada, um urso de pelúcia desse tamanho. E eu, quando eu vou deitar, eu e meu marido, é eu e o urso e o meu marido. Quando eu era solteira, menina, eu tinha esse ursinho comigo. Aquele negócio, sai o olho, costura de novo, sai o nariz, costura de novo, rasgou, costura de novo, vai costurando. Tem criança que guarda, né, pessoa adulta, que tem aquele travesseiro já babado, cheiro da mofo, cheio de bactérias, de fungos, mas a pessoa guarda porque é de criança. E ela disse, pastor, o urso é eu, o urso e meu marido. Eu falei, irmã, do jeito que você está falando, parece que você gosta mais do urso de pelúcia do que do seu marido. Não, pastor, eu amo meu marido. Falei, traz o urso que a gente vai queimar ele no altar. A senhora não faz isso. Mas eu lembro, ela levou. Mas deve ter levado com a dó. Tentando levar a igreja de verdade a ser de Deus. Mas de verdade mesmo. E não é fácil fazer você e muita gente ser de Deus de verdade. Desapegar de certas coisas que Deus não tem prazer. Deus não tem prazer. Como pessoas são idólatras, amam uma imagem, se apega a um cordãozinho que é uma imagem A, uma imagem B, uma pulseirinha, uma imagenzinha, está na carteira, está em casa, que ganhou não sei de quem. Assim a pessoa é apegada à mentira, apegada a um ódio. Você diz, não, mas ela me fez um mal muito grande. Por isso que eu disse que isso aqui é um exemplo. Você conhece a verdade e diz, então eu vou deixar esse ódio de lado. Eu vou deixar essa raiva. Eu vou deixar essa mentira. Eu vou deixar essa dívida de lado. Eu vou pagar o que eu devo. Eu vou me consertar e vou me tornar uma pessoa de Deus. Porque eu estou conhecendo a verdade. Eu vou parar de ser a pessoa tal dentro da minha casa. Eu vou parar de cometer adultérios. Eu vou parar de fornicar, que é o solteiro, o casado, o solteiro. Eu vou parar de cometer isso, de fazer tal coisa. Por quê? Porque agora eu conheço a verdade. E aquele que conhece a verdade é o que faz um concerto, uma aliança com Deus. E a esse que faz uma aliança com Deus, Neemias capítulo 1. Neemias. Antes de Esther, depois de Esdras. Neemias capítulo 1, versículo 5. O segredo, meu irmão, é quando você conhece a verdade e você conhecendo, você logo pratica. Amém? Amém. Aí eu vi aqui que os irmãos até gostaram do seguinte. Isso aqui que eu vou falar, eu já falei uma vez. Olhe para mim aqui, por favor. Isso aqui eu falei uma vez. Na minha primeira igreja, lá no Rio de Janeiro, uma senhora me ouviu na rádio. O culto era 3 horas da tarde. E ela me ouviu na rádio e foi lá na igreja. Ela saiu do centro do Rio de Janeiro, da Praça 11, e foi até Mesquita, no subúrbio, que era a minha igreja. Perdão, chegando lá, ela chegou 1h30, mais ou menos. E eu estava lá na igreja. Eu e as cadeiras, não tinha ninguém, o culto era 3 horas. E ela chegou lá e falou assim, aqui é a Igreja da Graça, o senhor pastor Luiz Carlos? Eu falei, sim. Eu
eu ouvi o senhor na rádio e eu estou cheio de problemas, e eu ouvi que o senhor falou que se eu viesse aqui, que a minha vida seria abençoada, que eu conseguiria e etc. Eu falei, sim, mas eu não gosto muito de atender as pessoas antes do culto. E um dos motivos é porque eu estou com a mensagem preparada, e você acaba pregando e a pessoa está com aquele problema, acha que você está pregando a vida dela e não acredita na mensagem mais. Esse é um dos motivos. Mas naquele dia eu atendi ela antes, que ainda faltava 1 hora, 1 hora e meia do culto, e eu estava ali no salão e fiquei atendendo. Quando eu atendi, eu falei para ela, a senhora está disposta a fazer o que tem que ser feito para que a sua vida melhore? Ela disse, sim, estou disposta. A senhora está disposta mesmo a fazer o que a palavra de Deus diz para a sua vida mudar? Sim. Falei, então, ouça bem o que Cristo diz aqui na palavra, o que o nosso Deus fala para a sua vida melhorar. Veja só, quando eu dei para ela, disse para ela o que ela deveria fazer, ela assistiu o culto, foi embora para casa, naquela sexta-feira à tarde. Os dias passaram, 1 semana, sexta-feira, 1h30, a mulher entra na igreja. Pastor, tudo bem com o senhor? Eu voltei para assistir o seu culto, e eu quero contar o que Deus fez essa semana na minha vida. Deus me abençoou, e tarará, parará, parará. E eu trouxe uma amiga para conversar com o senhor, porque assim como Deus me abençoou, vai abençoar ela. Minha amiga, converse com o pastor, fale tudo que ele vai te ajudar. Falei, então a senhora senta aí. Falei, Deus abençoa a senhora. Amém, então agora é a sua vez. Pois não. Acabou de falar, a senhora está disposta a fazer o que a palavra de Deus diz? Porque o que eu vou lhe dar é a verdade. Conhecendo a verdade, aceitando a verdade, foi o que eu disse. Se todos vocês são religiosos, adoradores de imagem, eu trago a verdade, e você diz, espera aí, então eu estou enganado, me enganaram e eu estou vivendo um engano. Então a partir de hoje, eu não quero saber mais desse negócio não, nem isso, nem esse, nem aquele outro mais, não acendo mais vela, não faço mais nada. Vou servir a Deus. A verdade foi dada a você. A senhora está disposta? Ela disse, sim, eu vim lá da Praça 11, lá do centro do Rio, minha amiga foi abençoada, ela fez, e eu também estou disposta a fazer. Falei, pode considere-se abençoada, se a senhora fizer conforme está escrito. Assistiu o culto, as duas, foi embora. 1 semana depois, cravada, sexta-feira, 1h30 da tarde, quem é que entra na igreja? Aquela primeira mulher e a segunda. A primeira diz, pastor, graças a Deus, eu fui abençoada 2 vezes, aquela vez e mais uma agora, e a minha amiga tem algo para falar, eu também fui abençoada, Deus me abençoou, eu estou muito feliz, e por causa disso, pastor, nós trouxemos mais uma amiga para conversar com o senhor. Eu falei, amém. Então, amiga, senta aí, agora são 3. Amiga, a terceira, senta, falou os problemas. Eu disse, até onde a senhora está disposta a cumprir a palavra de Deus para a sua vida ser abençoada? Não, igual as minhas amigas fizeram, eu também estou disposta. Então, escuta bem o que diz aqui já o seu caso. O seu caso, né? Deus diz aqui, deixa eu falar aqui, papapi, popopô, em nome de Jesus. Foram embora para casa. 1 semana depois, me voltam as 3. Ai, pastor, como Deus é bom. Isso aqui é verdade que eu estou falando. Como Deus é bom. Quero falar para o senhor. Eu vim aqui naquela vez, Deus me abençoou. Aí eu trouxe minha amiga, Deus me abençoou. E eu quero trazer aqui mais uma bênção que Deus me deu. E a minha amiga tem 2 bênçãos também para contar. E essa amiga aqui também. Mas só que nós trouxemos mais uma amiga para conversar com o senhor. Eu falei, desse jeito eu vou entupir a igreja.
Eu vou encher a igreja toda. O negócio está bom, ué. Falei, Jesus, já peguei o caminho, né, para salvar a pessoa e etc. Mas a minha pergunta é, por que Deus estava abençoando aquelas pessoas? Porque elas vinham falar comigo, porque eu as atendia antes do culto? Não. É porque elas estavam dispostas a ouvir a verdade, receber a verdade e praticar esta verdade, a palavra de Deus. Meu irmão, idolatria não é de Deus. Meu irmão, pode quebrar esse negócio. Isso não procede, isso não vem de Deus. Deus diz na sua palavra, ao contrário, eu quero que quebre, eu quero que destrua, eu não aceito. Você diz, Deus não aceita? Puxa vida, o pastor me mostrou, puxa vida, olha aqui, eu estou errando com a minha mulher, com o meu marido, eu estou errando com meus filhos, com meus pais, estou errando no meu trabalho, eu estou fazendo besteira. Não, eu vou parar com esse negócio, a verdade está vindo a mim. Muita gente não quer fazer o que fez essas mulheres e outras tantas. E ele diz em Neemias 1:5: e disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto. Deus guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Deus tem um conserto e guarda esse conserto com aquele que o ama e que guarda, cumpre os seus mandamentos, a sua palavra, que se enverga, que se inclina para ela. Deus diz, eu amo esta pessoa. E amar é dar tudo, fazer o possível e o impossível. Deus diz, farei por esta pessoa que tem um conserto comigo, que me ama, aqueles que guardam os meus mandamentos, terão um conserto comigo, não faltará nada para eles, eu serei com eles. Não, eu não quero saber disso não, meu irmão. Isaías 40, não precisa abrir não, 42:8, ele diz na sua palavra que não divide a sua glória com nenhum outro Deus e nem com imagem de escultura. Espera aí, pastor, eu sou idólatra, Deus faz o que, não faz o que? Não divide a sua glória com nenhum outro Deus e nem com imagem de esculturas. Isaías 42:8. Mas ninguém nunca falou isso para mim, o vigário lá, o padre, sei lá quem, nunca pregou isso para mim, e está escrito na palavra. E eles nunca falaram, por isso que eles não mandam a gente ler a Bíblia, por isso que a gente não leva, nem fala para levar e etc. Está tudo errado. Então eu vou me converter. A verdade está sendo anunciada. O problema é que nós não queremos cumprir aquilo. Prega-se contra a idolatria, prega-se contra o adultério, prega-se contra o pecado A, o pecado B, vai pregando contra o vício, a pessoa, ela diz, não, eu estou bem do jeito que eu estou. Você está conhecendo a verdade, mas você não quer se libertar. E eu fecho aqui, no Neemias, ele diz, eu tenho conserto com aqueles que cumprem os meus mandamentos e me amam. E esses que me amam e cumprem os meus mandamentos, não faltará nada a eles. Nada, nada. Porque eu serei com eles e eles comigo. Conhecem a verdade, largam tudo para virem a mim. Jesus Cristo multiplicou 5 pães e 2 peixes. O povo comeu. Jesus foi embora, continuando a fazer a obra, eles foram atrás de Jesus. Mestre, Jesus olhou para eles e disse, vocês não vieram aqui querendo uma vida melhor, uma vida com Deus, se converterem, serem santos, serem diferentes. Vocês não vieram, olha que eu mostrei a glória de Deus para vocês. Vocês viram na minha mão 5 pães e 2 peixinhos,
mostrei para vocês, todos comeram, se fartaram, sobrou 12 cestos cheios, e vocês viram tudo isso, participaram, em vez de vocês falarem, puxa vida, Deus é Deus, eu quero Deus comigo. Não, não, vocês ainda querem continuar comendo pão, ainda querem continuar comendo peixe, mas não querem ir para o céu, não querem uma vida correta, pura, santa. Isso entristece ao Senhor. É claro, tem gente que, como eu disse, uns vêm por Deus e por Deus, e outros porque tem um problema e o Senhor soluciona o problema. Mas a partir do momento em que Ele mostra para a pessoa a verdade, você tem que abandonar o erro, tem que abandonar. Mas muita gente não faz isso, e se não faz, ele diz, eu tenho um conserto com aquele que me ama, e que se enverga para o meu mandamento. Fiquem de pé, queridos.